A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus? Amém? Pega aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Ezequiel, Velho Testamento. Você vai encontrar o livro de Ezequiel depois do profeta Jeremias, né? Você vai encontrar Isaías, depois de Isaías você vai encontrar Jeremias, e aí com certeza o próximo é o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, eu quero que vocês abram no capítulo 36, né? Ezequiel escreveu 48 capítulos, mas nós vamos ler aqui o capítulo 36, estou procurando aqui também, né? Capítulo 36 e verso 26, 36, 26 diz assim, ó: E vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, né? Eu vou ler de novo para você compreender aqui o que ele está querendo dizer com esse versículo. Olha só. E vos darei um coração novo, né? Por que ele está querendo dar um coração novo, irmãos? Porque o que está aqui na gente não está servindo, né? E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então existem muitas pessoas que estão vivendo com um coração de pedra. Por isso o título da nossa mensagem é Coração de Pedra. Acredito que você já deve ter visto muito isso, né? Quem nunca teve na família alguém que tenha coração endurecido? Um coração de pedra, né? Às vezes a gente tem um parente que ele exerce, tudo que ele faz vem por causa do seu coração. Ele tem um coração de pedra, ele parece que não tem sentimentos, né? Mas alguma coisa levou ele a ficar daquele jeito. Às vezes nasceu daquele jeito, às vezes ele acabou ficando assim por causa de uma trágica infância, talvez algum trauma da vida, fez com que ele ficasse com o coração endurecido, né? E aqui nós estamos vendo assim que esse versículo que nós lemos, de Ezequiel, capítulo 36 e do verso 26, o título dessa mensagem na Bíblia Sagrada é a restauração de Israel. Quer dizer que Israel estava com seu coração endurecido, meus irmãos. Repara que o povo de Deus estava com o coração endurecido. Então Deus queria que eles voltassem atrás, que eles parassem com aquilo que eles estavam fazendo de errado, para que Deus viesse trabalhar nos seus corações e tirar dos seus corações o coração de pedra, para que eles pudessem ter agora um coração de carne. Então o que adiantaria viver dentro da casa de Deus, fingindo ser de Deus, mas o coração está endurecido? Não adianta nada, concorda comigo? Então Deus tinha que fazer essa mudança. Repara que parece que uma pessoa dessa maneira não tem amor, não tem sentimentos, né? Porque todos os atos dela a gente vai condenar por causa do seu coração. Uma pessoa de coração endurecido não vê nada de Deus, pois também ele fica cego. Porque o coração endurecido vai causar o quê? Uma cegueira. Ele não enxerga as coisas de Deus. E também causa surdez. Ele não ouve mais as coisas de Deus. Tá entendendo? Esses são os corações endurecidos, coração de pedra. Talvez você tenha um marido em casa que ele não é cristão e está com o coração endurecido para as coisas de Deus. E se ele, nesse exato momento, está ouvindo esse áudio, eu quero dizer para você, rapaz, olha, Deus quer que você dê ouvidos. Ah, mas eu não acredito. Não, ninguém está falando para que você acredite. Estamos pedindo para você dar ouvidos. Ouça, escute, depois você tira suas conclusões. Porque muita gente não vai para a igreja porque pastor de tal igreja está roubando. Outro não vai para a igreja porque fulano está fazendo isso, aquele outro. Para de viver pela fofoca da vida. Começa a viver pelas coisas de Deus. Para de dar ouvido para as coisas do mundo, mas dê ouvido a Deus. Você não vai para a casa de Deus por causa que falaram isso, aquele outro. Você tem prova, você viu, você não sabe. E mesmo que fizeram, todos eles têm direito de perdão. Ao mesmo momento que eles erraram, também podem pedir perdão e serem perdoados. Assim como você pode ser por causa da dureza do seu coração. Porque quem endurece seu coração não anda em espírito, meus irmãos. Vamos ver? Romanos 8, Novo Testamento. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Do verso 2, Romanos 8, glórias a Deus, e
versículo do 2 ao 4. Romanos 8, 2 ao 4 diz assim, ó: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Quer dizer, a lei do Espírito de vida. O Espírito de vida tem uma lei. Então a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado da morte. Quer dizer, errou, vai para o inferno. Mas Deus me permite ser libertado se eu segui-lo, né? Portanto, a lei do pecado da morte fui livrado. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Essa foi a obra que Cristo fez lá na cruz. Verso 4: para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não andamos mais segundo a carne, agora segundo o Espírito. Agora, voltando para o verso 1 de Romanos capítulo 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todo aquele que está de coração endurecido não anda segundo o Espírito, mas anda segundo a carne. Continua debaixo da lei. Qual lei? Verso 2: da lei do pecado da morte. Meu irmão. Enquanto a pessoa não quer aceitar Jesus, enquanto a pessoa endurece seu coração, ela está seguindo a lei do pecado da morte, porque ela não anda em espírito, mas anda em carne. Então, ela está debaixo dessa lei, ela está servindo essa lei do pecado da morte. Mas quando ela aceita Jesus, nenhuma condenação há para ela, porque agora ela não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, meus irmãos. Leia, medite, fique aí pensando, ruminando essa palavra para que você possa compreender. Sai da lei do pecado da morte e entra na lei do Espírito de vida. Agora, Jesus não fez muitos milagres em sua pátria por causa da incredulidade. Você sabia disso? O povo tinha muita incredulidade na onde ele morava, da onde era a pátria dele. Então, ele não fez muitos milagres ali. Por causa do quê? Da incredulidade. Mateus 13 e 58, vamos ver? Mateus capítulo 13. Vamos lá? E o verso 58 diz assim, ó: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Quer dizer, eles não acreditavam, irmãos. Então Jesus não teve como. A pessoa, quem bota muita fé em você, você vai e faz alguma coisa. Mas se a pessoa não bota fé em você, você desanima, não quer fazer mais nada. Não que Jesus tinha desanimado, mas os milagres que Jesus fazia não tinha muito efeito sobre eles. Eles não criam, não acreditavam. Tá entendendo? Eles não tinham por isso de dizer assim, eu acredito, eu tenho fé. Não. Olha o que eles dizem. Olha o que esse povo dizia de Jesus no verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Quer dizer, para eles era um simples filho de carpinteiro. Nada contra os carpinteiros. Mas quer dizer, eles não estavam crendo que era o filho de Deus, mas estavam dizendo assim, esse aí, eu conheço ele morava ali, ó. Esse aí é o filho do carpinteiro. E aí eles falam, e não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 4 irmãos ele tinha aqui, fora as irmãs. Então quer dizer, Jesus não tinha muita credibilidade no meio deles. O coração deles continuava como? Endurecidos, meus irmãos. Endurecidos. E isso dificultava Jesus de fazer alguma coisa. E a incredulidade também, ela vem do coração. Prova, pastor Alex, prova. Romanos 10:10. Aquele povo da pátria de Jesus não queria seguir Jesus porque a incredulidade no seu coração impedia. Mas aonde estava a incredulidade? No seu coração? Tá, então eu vou mostrar. Romanos capítulo 10 e verso 10 diz assim, olha só. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quer dizer que com o coração se crê. Eles não creram, então o coração estava endurecido. Romanos 10:10. O coração estava endurecido. Você que me ouve agora e está com o coração endurecido, cuidado. As chances podem acabar. Ele está batendo a porta, ele está te dando uma chance, mas você está rejeitando todas as chances que vêm sobre você. Por quê? Porque está endurecendo o seu coração. Fica difícil de Deus trabalhar. Você tem que dar ouvidos à palavra de Deus. Tem pessoas que, mesmo vendo o milagre, ainda assim, meus irmãos, continuam endurecidos. Veja aqui Marcos 8, do 17 ao 21. Vamos ver? Marcos capítulo 8, olha só, Marcos capítulo 8, do 17 ao 21, que diz assim, ó: e Jesus, conhecendo isto, disse-lhes, para que arrazoais
que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Jesus está falando com seus próprios discípulos. Ainda vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouves? E não vos lembrais? Quer dizer, Jesus estava lembrando eles que Jesus fez um grande milagre, mas eles esqueceram. Duvidaram da possibilidade de Jesus fazer milagre de novo. Quando partiu os 5 pães entre 5.000, 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe os discípulos. 12. Então Jesus perguntou para eles: eu não cortei 5.000 pães? Eu não cortei 5 pães para 5.000 homens? Quantos sobraram? 12 cestos. Aí Jesus fala com eles de novo: e quando partiu os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Aquele que fez tudo isso não pode fazer de novo? Ué, então a incredulidade pegava até quem andava com ele. Tem que tomar cuidado você que está indo para a igreja. E o seu coração está ficando endurecido. É por isso que a bênção não vem. Faz campanha de coração endurecido. Não acredita que Deus pode mudar a vida do seu marido. Não acredita que Deus pode mudar a vida da sua mulher, dos seus filhos. Você não acredita. E o que acontece? Seu coração fica endurecido. E aí não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. Acredito que você tem que começar a repensar nessas coisas. Pode ficar difícil para você aí, ó. Deus não rejeita um coração de pedra, meus irmãos. Ele não rejeita, não. Quando ficam confundidos e querem mudar. Isso Deus não rejeita. Porque de repente, do nada, eles percebem, cai a ficha. Meu Deus, quanto tempo eu errei. Preciso me consertar ao Senhor. Mas aí ele fica com medo de ir para a igreja. Fica com vergonha, fica sem jeito. Mas aí Deus tem uma maneira de trabalhar com eles. Deus não rejeita eles também. Tem que começar pelo querer. E o querer deles. Você pode até orar. Mas eles têm que querer, meus irmãos. E aí Deus faz a grande transformação. Deus vem e muda a vida deles. Amém? Hoje eu paro aqui. E amanhã nós continuaremos a segunda parte desse estudo, o coração de pedra.